as principais causas do movimento estudantil em Portugal antes do 25 de Abril? O movimento estudantil antes do 25 de Abril é muita coisa. Portanto, pós-Segunda Guerra Mundial temos alguma participação estudantil em movimentos de oposição, vários, MUDs, MUNAFs, Humberto Delgado, mas depois um momento de maior politização, que é a luta em 1956 contra um decreto que cerceava as autonomias de estudantes, e depois temos as crises de 1962 e 1969, que são muito grandes e que instauram um período que é de greves praticamente, de greves ou de perturbações ou de problemas praticamente ininterrupto. Portanto, se a pergunta é feita para o período de 62 a 69, eu diria que as causas são uma parte que tem a ver com o que se chamava ao tempo interesses estudantis e além de problemas específicos estudantis, tem a ver com a luta pela democracia, não é? E também a isso se junta, a partir de certo momento, a luta contra a guerra colonial. Emergem questões de género também com alguma importância, e esses estudantes estão irmanados com outros intelectuais ou militantes clandestinos na valorização de uma cultura de resistência, uma visão da cultura muito ligada à política, da política muito ligada à cultura. E quer dizer, quando chegamos às vésperas do 25 de Abril, uma escola como o técnico tinha um semestre de atraso. O 25 de Abril é em abril, não é? Portanto, supostamente no segundo semestre. Mas eles ainda estavam a começar o primeiro, porque tinham um semestre de atraso. Outro exemplo desta situação confusa é o facto de, antes do 25 de Abril, mais de 100 estudantes do ensino secundário terem sido presos. Ou seja, miúdos com 13, 14 e 15 anos. Aqui do Isqueté são vários que com essa idade foram presos, não é? Os que eram reincidentes, o que é curioso, uma pessoa com 13, 14, 15, 16 anos poder ser a reincidente, mas era, os que eram reincidentes ficaram mais tempo ou foram mesmo para Caxias. Os que não eram reincidentes foram para os pais, tinham 12 anos ou 13 ou 14, portanto regressaram aos pais. Porquê é que houve essas, por exemplo, porquê é que os estudantes dos liceus foram presos? E porquê é que o técnico tinha um semestre em atraso? Porque havia um movimento estudantil muito forte, com associações de estudantes muito fortes, com estruturas de comissões de curso, intercomissões de curso fortes, e todo o tipo de reivindicações apareciam. As que tinham a ver com práticas pedagógicas ou matérias pedagógicas, mas muito as que tinham a ver com a contestação do que então era sempre chamado preto no branco fascismo, contra a guerra colonial. Aí já não era com as letras todas, havia muitas metáforas, manifestações contra a guerra do Vietnã, discussão dos problemas do Vietnã. Portanto, nem sempre a discussão sobre a guerra colonial se fazia de forma clara, ao contrário da crítica do fascismo, que era, mas a partir do final dos anos 60 e nas vésperas do 25 de Abril já se fazia de forma clara. E nesses movimentos, principalmente de 62 e 69, como é que destaca o papel dos estudantes na luta contra a ditadura? Muita gente resistiu à ditadura, não é? Em Portugal, mais do que muitas vezes era dito. Portanto, agora é que têm aparecido movimentos pela memória e que se estão a inventariar toda a enorme quantidade de presos que houve, não é? Até porque houve presos políticos, havia presos que não eram chamados políticos, mas sociais pelo regime, e havia ainda outros que eram chamados terroristas e bombistas, não é? E, portanto, quando se fala da repressão, às vezes só se vai buscar uma dessas categorias, mas no Estado Novo elas existiam. Os estudantes não são a principal força que se opõe à ditadura militar no princípio, nem ao Estado Novo nos anos 30, nem talvez nos anos 40 nem 50. Aí são os operários, são os alentejanos, os operários agrícolas do Alentejo, não é? Basicamente isto.
A partir de 1962, os estudantes emergem com força. São importantes nos anos 60, 70, porque no mundo, porque a condição estudantil aumentou, as escolas têm muitíssimo mais gente, e porque no mundo, em geral, os anos 60, 70 são de contestação do movimento estudantil, e não é só maio de 68 em Paris, é por todo o mundo. Portanto, os estudantes portugueses têm as mesmas razões que os outros, eventualmente, mas têm uma que é muito diferente, que é a guerra colonial, que os outros não têm. E também tem outra que os outros não têm, é a falta de democracia. Portanto, não é? Quais os desafios enfrentados pelo ativismo estudantil após a Revolução? A cultura estudantil e o movimento estudantil é um movimento estudantil do contra. E que, sendo contra muita coisa, se sente, de algum modo, protegida, apesar de tudo, no interior das associações de estudantes, onde, apesar de tudo, uma parte substancial das pessoas pensavam da mesma forma, gostavam da mesma música, gostavam do José Afonso, liam o mesmo tipo de literatura, faziam teatro, iam aos mesmos filmes, etc. Pronto. Quando chegamos ao pós-25 de Abril, a situação é diferente. Isso tudo pode passar a ser feito na rua. Não é preciso ser feito num espaço protegido das associações de estudantes. Portanto, os estudantes vão sair muito das escolas. Nesse momento está-se a aprofundar a dimensão do número de alunos que existem e, portanto, já o objetivo antifascista acabou, o objetivo anticolonial acabou, não é? Portanto, podem subsistir os outros, mas os outros não têm razão para ser travados, especialmente no interior do movimento estudantil. Podem ser travados na sociedade, pode ir ver os filmes que quiser, ver as peças de teatro que quiser, pronunciar-se contra uma central nuclear que vai ser feita em Ferrel. Não é o movimento estudantil especialmente que se proporciona, são os cidadãos que lá vão. Portanto, há uma generalização e um espaço de liberdade na sociedade que permite que, que os estudantes se organizem no quarteirão, no bairro, na coletividade, na terra onde moram, o que quer que seja. E vemos isso hoje, nos dias de hoje? Sim, também é isso, mas sobretudo o que há hoje, e também nessa altura, torna-se mais importante ser jovem que estudante. Quer explicar a diferença? Nos anos 30, 40, 50, era o grupo estudantil era minoritário, muito minoritário. Por exemplo, em 1973, 74, 74, existiram 14 mil entradas na universidade. Hoje em dia há centenas de milhares, não é? Portanto, em públicas e privadas. Portanto, antes, ser-se estudante era uma condição que provavelmente, se conseguisse acabar o curso, teria um bom futuro, um emprego assegurado, apesar dos problemas de ir para a guerra e dos problemas da repressão, etc. Mas, apesar de tudo, essa situação daria um certo futuro, não é? A partir com o alargamento da escolaridade e com a valorização da cultura juvenil, eu olho para aqui, para nós, e hoje por acaso não estou de calças de ganga, mas muitas vezes quando estou a falar de coisas parecidas com estas, estamos todos de calças de ganga. As calças de ganga é um emblema da cultura juvenil, o rock é um emblema da cultura juvenil, a banda desenhada ou um certo tipo de humor é um emblema da cultura juvenil e isso desenvolve-se por toda a sociedade. O Interrail, as viagens, o viajar, os ir aos festivais, e quem vai aos festivais não são só os estudantes, são os jovens. E quem tem os bilhetes mais baratos são os jovens, percebem? E a moda chama-se moda juvenil, não é moda estudantil, não é? Portanto, digamos, a condição estudantil dissolveu-se numa condição juvenil muito mais forte. E o que significa o 25 de Abril para a professora? Se tivesse que escolher uma palavra... Libertação. Esta. Grândola Vila Morena. Terra da fraternidade. Esperança. Já são muitas.
Obrigada.